Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui para mais uma aula. Hoje a gente vai aprender a fazer essa bolsa, uma bolsa super fácil de fazer, tá? Ela é um estilo saco, que ela tem o cordãozinho que a gente puxa, ou você pode até mesmo deixar ela assim, olha, esticadinha, e ela fica bem legal, tá? Por dentro aqui a gente vai colocar um bolso com zíper, mas é opcional, se você não quiser colocar, não precisa, tá bom? Então tá aí uma bolsinha super fácil, olha, para fechar ela é só puxar aqui e ela fica esse modelinho super legal. Nessa bolsa de protótipo eu fiz a alça comprida para colocar no ombro, mas hoje na aula a gente vai fazer com a alça mais curta para carregar na mão como se fosse uma sacola, e aí vocês podem aí fazer como vocês acharem melhor, tá? Se você estiver assistindo no meu canal do YouTube e é a sua primeira vez, já se inscreva no canal, ative o sininho aqui embaixo para receber as notificações das nossas aulas, que são toda semana. Aula de costura criativa para iniciantes, sejam todas muito bem-vindas. Ó, a máquina que nós vamos usar é a Jack A4, tá? Essa máquina adquirida lá na Costura e Bordados com Maurício Armindo. Se você quiser aí fazer um orçamento, comprar sua máquina, trocar de máquina, comprar uma nova, chamem o Maurício Armindo, deixei aqui na descrição do vídeo todos os contatos dele, o link do site e os 3 telefones de atendimento de venda, tá? É só chamar ele, fazer um orçamento, é um atendimento excelente. E dizendo que foi minha indicação, Aline Rogério, você vai ganhar 5 dos meus projetos de videoaulas pagas. São peças lindas que você vai aprender, tem o molde em PDF e a videoaula para assistir, tá bom? É só fechar sua compra com ele e falar para ele que foi minha indicação, Aline Rogério, que ele vai falar para vocês entrarem em contato comigo. Entrando em contato comigo, vocês passem os dados do titular da compra, tá? O nome e o CPF pra gente fazer a busca da compra e enviar os brindes aí. Eu faço esse atendimento pelo WhatsApp, tá bom? Lembrando que os projetos é videoaula, tá? É online. Sem contar que o frete é grátis, além de muitas outras coisas boas. Ó, aqui eu vou falar pra vocês sobre as medidas, tá? As medidas estão na descrição, mas eu vou falar aqui bem rapidinho que é pouca coisa, tá? Aqui, olha, esse tecido florido que vocês estão vendo é a parte do corpo. Essa parte do corpo tem o tamanho de 38 por 38, tá? É um quadrado, então, de 38 por 38. Esse tamanho eu cortei 2 vezes no tecido principal, que é o que vai aparecer do lado de fora, esse florido. 2 vezes no tecido de forro, tá? Que vai ser esse rosinha. E 2 vezes na manta R2. Aí, o que eu já fiz para adiantar? A manta R2, olha só. R2 não, desculpem, gente. Aqui eu tô usando a R1 para ela ficar mais maleável e fechar legal aqui, tá? Eu achei a R2 um pouco pesada para isso. Então, tô usando a R1. Se você não tiver R1, pode usar o nylon dublado, que é aquela espuminha, que ela é levezinha. Pode até usar o feltro também, tá? Essa bolsa, ela não precisa usar tanta estrutura por causa do efeito saco que ela tem, para ela fechar legal, tá bom? Então, manta R1. A R1, ela tem resina, que é aquela colinha que gruda no tecido de um lado só. Aí, eu já peguei o meu tecido, coloquei na parte que tem resina e passei o ferro no tecido principal. 2 vezes, tá? Ó, as 2 vezes tá com a manta. Ai, Aline, fui lá comprar manta R1. Qual que é o lado? Olha só, gente, um dos lados da manta R1, ela é bem fofinha, tem uns pelinhos fofinhos, e o outro lado é um pouco áspero. O lado que é áspero, que é mais durinho, é onde tem a cola, que é onde você tem que pôr o tecido e passar o ferro, tá bom? Então, a parte aí do corpo, 38 por 38, são essas partes aqui. E aqui, gente, a gente vai fazer um bolsinho interno bem simples, só com um pedaço de tecido do forro, não precisa de estruturador. Como eu disse, essa bolsa ela tem que ficar mais molinha, tá? Pra ela poder fechar legal. Essa parte do bolsinho tem 38, deixa eu só confirmar aqui a altura. 38 por 28, tá? 38 por 28. Esse bolsinho é opcional, se você não quiser colocar, não precisa, tá? O passo a passo é o mesmo, é só pular a parte do bolsinho. Para esse bolso, a gente vai precisar de um pedaço de zíper aqui de 42 centímetros. Por quê? Ele tem que ser sempre um pouquinho maior aqui
o tecido que a gente vai colocar, tá vendo? Tá sobrando duas pontinhas, né? Então, esse é o zíper de metro. Para ir junto com esse zíper, a gente vai precisar também de um cursor, que eu vou usar esse de florzinha, para colocar aqui no bolso. E para fazer o acabamento aqui do zíper, a gente vai usar o viés, que eu não peguei, vou pegar ali já. Um pedaço de viés só para fazer o acabamento da parte de cima do zíper, tá bom? Então, essa parte do bolso. E agora, para finalizar, a parte da alça. Aqui nessa parte da alça, eu cortei 12 por 50. Eu vou abrir aqui para mostrar, ó. 12 por 50. Duas vezes eu cortei no tecido. Aí, o que eu fiz? Aquele mesmo esquema que a gente sempre faz nas nossas aulas, aí nas minhas aulas de alça, tá? Ela tá abertinha, vou no ferro, dobro ao meio, assim, toda a extensão, tá? Que eu tô mostrando só na pontinha. Dobra ao meio, passa o ferro em toda a extensão, abre, dobra as duas beiradinhas encontrando no centro, assim, e passa o ferro novamente, tá? Em toda a extensão. E por último, dobra mais uma vez para formar a tirinha da alça e passa o ferro. Aqui eu cortei uma tira da manta R1 mesmo, que sobrou na hora do corte aqui do corpo. Uma tirinha aqui de 2,5 centímetros e coloquei aqui no meio e fechei, para poder dar uma estrutura aqui na nossa alça, tá? Isso eu fiz com as duas partes, os dois cortes da alça. Essa alça eu já costurei, ó. O que eu fiz na alça? Passei uma costurinha na beiradinha de cá, passei uma costurinha na beiradinha de cá, dando um pezinho de máquina da máquina industrial, passei mais duas costurinhas pra dentro, ó. E uma no meio, pra ela ficar bem durinha, eu acho bem bacana e fica um detalhe legal, ó. Então, vai ser esse o primeiro passo que eu vou fazer aqui na alça. Uma costurinha de cá, uma costurinha de cá, com um pé de máquina eu vou dar mais duas costuras no meio e uma na central, tá bom? Então, vamos lá. Então, olha só, gente. Costurei as duas alças. Antes da gente reservar, que a gente vai usar ela depois, a gente precisa medir aqui se elas estão do mesmo tamanho, tá? Eu vou cortar só a pontinha dos dois lados, porque ela ficou desfiando aqui um pouquinho, né? Então, eu vou tirar só um pouquinho, ó. Tá? Mas elas têm que estar do mesmo tamanho, para não dar diferença na bolsa. Então, eu puxo aqui e vou aparar a pontinha do lado de cá também. Então, as alças estão prontas, tá? Deixa eu só jogar aqui o lixinho. Tá aí, as alças prontas. Agora, o que eu vou fazer? A gente vai trabalhar na parte do principal, tá? Que eu já vou colocar a alça. A gente vai fazer primeiro a parte principal e depois a parte do forro, tá bom? Então, tô aqui com a parte principal, com uma delas, e eu vou posicionar a alça, tá? Já vamos colocar a alça agora. Para colocar a alça, a gente estica ela e faz esse movimento, tá? Para ter certeza de que ela não vai ficar torcida, tá bom, gente? Ó, prestem atenção. Então, estica ela e faça esse movimento, tá? Ali naquela bolsa, eu dei uma distância de 10 centímetros, mas nessa aqui eu acho que eu vou dar de 8, porque eu achei que quando fecha a fita, as alças ficam muito juntas. Então, ó, com a minha caneta aqui, eu vou marcar 8 centímetros da beiradinha pra dentro, e aqui eu marco onde tá dando 8 centímetros, tá? Do lado de cá, a mesma coisa. 8 centímetros pra dentro, faço aqui uma marcação. E aí, o que eu vou fazer? Vou posicionar a minha alça bem em cima da marcação. No meio, tá, gente? Deixa eu explicar melhor. Aqui tá a marcação. Eu vou pegar a alça, ó, posicionar no meio, tá vendo? Posicionei aqui no meio. Aí eu ponho um alfinete. Na parte da alça, vocês têm que prestar atenção o quê? Para não deixar sobrando muita pontinha,
Ou se deixar sobrando pontinha, deixar a mesma quantidade em todas as pontas, tá? Pra quê? Pra não ficar a alça uma maior do que a outra. E aqui no outro lado a mesma coisa, ó. Vou colocar a alça em cima da marcação. Olhando assim, dá até a impressão de que a alça ficou muito aberta. Só que quando a bolsa estiver pronta e a gente for fechar a parte da boca, aí ela vai ficar numa posição legal. Sabe por quê? Essa minha, olhem só, gente, eu achei que ficou um pouco muito junto aqui, tá? Então, tô modificando aqui pra vocês. Posicionei, vou passar a costurinha com retrocesso aqui na pontinha, nas duas pontinhas. E esse mesmo processo eu vou fazer na outra parte do tecido principal. Então, olha só. Passei aqui, antes eu tinha que ter conferido isso aqui antes de costurar, né? Mas já que eu fiz a mesma medida, deve estar certinho, ó. Vou colocar alça em cima de alça pra ver se tá certinho, ó. Tá? Se não tiver, ainda dá tempo de desmanchar e arrumar, tá bom? Então agora, gente, o que a gente vai fazer? Eu vou posicionar frente com frente, prestando atenção para as alças estar assim, na mesma posição, tá? Juntando pontinha com pontinha, a gente vai alfinetar em toda a volta, tá? Então, olha só, gente. Fechei aqui com o alfinete em toda a volta, tá? E agora a gente vai fechar. Só que antes de fechar, é onde a gente vai fazer a marcação do segredinho aqui para passar a fita de cetim no final. Então, eu vou pegar a minha régua. Aqui, só para explicar, a gente tá na parte de cima onde tem as alças, tá? Deixa eu arrumar aqui que ficou torto. Aí. Então, aqui é onde é a boca, né? Onde tem as alças, que vai ficar aberto. A gente vai medir nas duas laterais. Prestem atenção nas medidas. Da beiradinha para baixo, eu vou medir 5 centímetros. E faço uma marcação. Eu vou... Tá dando para ver, né? Aqui, ó. Marquei, tá? Dessa marcação de 5 centímetros, eu vou marcar mais 2 aqui para baixo, ó. Que aqui... Esse vãozinho de 2 centímetros, a gente vai deixar sem costura para poder passar a fita, tá? Logo vocês vão entender. Do lado de cá, a mesma coisa. 5 centímetros para baixo. E aqui da marcação que eu fiz para baixo, 2 centímetros. Então, olha só. Aqui na parte da boca, então, tá as duas marcações. Recapitulando. Da beiradinha para baixo, mede 5 centímetros e marca com a caneta. Dessa marcação para baixo, mede mais 2 centímetros e marca de novo, vai ficar esse espacinho aqui dos dois lados. Então, o que eu vou fazer agora, ó? Vou fechar, vou começar aqui dando retrocesso, venho até a marcação de caneta, dou o retrocesso e pulo essa parte de 2 centímetros, tá? Essa parte de 2 centímetros... Não vamos costurar, tem que deixar sem costura. Aí eu começo aqui de novo dando retrocesso, fecho aqui e do outro lado a mesma coisa. Não costura essa parte da marcação de 2 centímetros, tá bom? Então vamos lá. Tá? Agora eu vou tirar aqui os alfinetes. E então ficou aqui sem costura. Eu vou cortar, gente, só a linhazinha, porque como eu dei o retrocesso e pulei direto, eu vou só tirar essa linha aqui, tá? Que ficou na frente e atrás, só pra não dar um empecilho aí na hora da gente passar a fitinha, tá? De cá já tá sem e aqui tá sem. Então, pronto. Então, olha só, já fiz aqui a costura. Vou aproveitar e já vou fazer aqui a caixinha de leite, tá? Eu vou pegar uma outra caneta aqui, mais forte, pra vocês enxergarem. Ai, cadê essa abençoada? Não tá aqui. Onde será que tá? Ah, foi essa mesmo. Ó,
Agora a gente vai fazer a caixinha de leite de 4 centímetros, tá bom? Caixinha de leite a gente sempre conta a partir da costura e não da beiradinha, tá? Então vamos lá. Com a régua escolar mesmo, eu vou marcar a partir da costura 4 centímetros pra cá, ó. Fiz a marcação, posiciono a minha régua pra cima bem retinha, certifique-se de que ela está reta mesmo, e faz um risquinho de 4 centímetros, tá? E agora eu vou fechar o quadradinho conferindo se tá com 4 centímetros, tá bom? A mesma coisa eu vou fazer do lado de cá. 4 centímetros pra cá, subo aqui com 4 centímetros e fecho. Gente, eu vou só tirar aqui uma beiradinha que ficou um pouco grosseiro antes de finalizar a caixinha de leite, tá? Olha só, tirei só uma tirinha pra ela ficar mais justinha aqui e o acabamento não ficar muito grosseiro, tá bom? Ó, refilei todas as beiradinhas e agora a gente vai fechar a caixinha de leite, tá? Ó, vou fazer esse movimento e aqui eu passo uma costurinha nessa parte retinha e venho até do lado de cá, tá? Ó, caixinha de leite, tá? Vou fazer do outro lado. Então, ó, gente, costurei as duas caixinhas de leite, tá? E agora eu posso cortar, sempre respeitando uma margem aqui, pra não cortar muito perto da costura, tá? E aqui eu já vou desvirar ela pro lado direito, tá, gente? Ó. Essa parte, ela já tá praticamente pronta, tá? Olha só. Tá? Então, essa parte da bolsa aqui, ó, ela tá pronta. E agora a gente vai fazer a parte do forro, tá? Vou reservar essa parte, vou pôr aqui do lado. Agora a gente vai fazer a parte do forro. Só que aqui na parte do forro a gente vai pôr o bolsinho, tá? É opcional, como eu disse. Essa parte do bolsinho, quem não quiser pôr, tá bom? Já passei as medidas, esse bolsinho aqui, ó, deixa eu mostrar só um. Essa parte aqui do bolso, gente, tem o tamanho de 38 por 28. Tá amassadinho, mas tá bom. Então, o que que eu vou fazer? Bem simples, na parte de 38, eu vou posicionar o meu zíper, os dentinhos pra baixo e passar uma costurinha aqui na beiradinha. Então, ó, ai, olha que legal esse contraste. Eu adoro cores fortes assim. O Tiffany com o pink, né? Ó, passei a costura, agora eu vou virar aqui o meu zíper pra cima, tá? Ó. E passar uma costurinha aqui fazendo o acabamento. Ó. Passei a costurinha, agora eu vou pegar um pedaço de viés aqui. Vou cortar, gente, um pedaço de viés de 38 centímetros, tá? Ó, o viezinho eu dobrei ele pra ficar mais fácil. E eu vou encaixar ele na parte de cima do zíper aqui, tá? Então, ó, passei o viés aqui, eu vou pegar o cursor. Ai, meu Deus, será que eu perdi? Ah, tá aqui, ó. Vou pegar o cursor, que eu vou usar esse de flor, bem bonitinho, no banho de ouro velho, e vou colocar ele aqui, tá? Do lado direito para o esquerdo, tá bom? Esse cursorzinho, gente, tem disponível à venda no meu site, para quem quiser adquirir. Ops, não pode usar a tesoura de tecido para cortar o zíper, tá? Vou pegar outro aqui. Para cortar o zíper, eu sempre uso uma mais velhinha. Corto um pouquinho um dos lados dos dentinhos, tá? Abro aqui um pouquinho o meu zíper. Vou pegar a florzinha, o cursor e vou... Peraí, deixa eu ajeitar essa danada.
e vou posicionar aqui, ó. Enfio aqui do lado onde eu não dei o pique, trago até onde eu dei o pique, introduzo aqui e puxo. Gente, quem tem dificuldade para pôr zíper, cursor, é só ir lá no meu canal do YouTube, tá? Tem muita dica legal lá, tem vídeo bem explicativo, canal do YouTube Aline Rogério, já se inscreva se você não é inscrito. Ó, coloquei aqui no meinho e agora eu vou pegar a parte grande do forro, que é de 38 por 38, né? E vou posicionar assim, ó, tá? Ó. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar uma costurinha aqui no viés. Só que antes eu vou colocar a minha etiqueta aqui, tá? Vou colocar ela aqui hoje, acho que vai ficar bem legal. Quem quiser colocar na parte do corpo, é que eu já fechei, mas pode colocar aqui na beiradinha, aparecendo do lado de fora. Eu vou colocar ela aqui, deixa eu achar ela. Aqui, ó. Essa etiqueta em forma de bandeirinha, tá? É aquela que a gente dobra, aí fica a logo aqui. E aqui traz o que você quiser escrever, o número do telefone, né? O seu endereço, a sua cidade, alguma coisa assim. Eu aqui coloquei costura criativa e o meu canal, tá? Quem faz essas etiquetas é o meu irmão e a minha cunhada, lá da Papelê Personalizados. Aqui na descrição tem o contato para quem quiser adquirir, tá bom? Eles fazem essas etiquetas, fazem também tags, adesivos, caderno de pedidos, que é lindo, e muitas outras coisas. Então, eu vou posicionar, dobrei ela, vou colocar ela aqui, ó. Quem quiser, então, adquirir as etiquetas, aqui na descrição do vídeo tem o contato do meu irmão e da minha cunhada Eveline e Alex, tá? Depois que eu costurei o zíper, agora eu vou passar a costurinha em toda a volta aqui do bolso, na beiradinha, só pra segurar esse bolso aqui, tá? Passei a costurinha em toda a volta, agora eu vou pegar outra parte do forro e vou colocar estampa de frente com estampa. Aqui no caso, como não é um tecido liso, eu consigo ver qual que é o lado direito, tá? Que é aqui onde tem o efeito de poeirinha. Então, coloco estampa de frente com estampa, bem certinho. Vou colocar uns alfinetes aqui pra segurar, tá? Então, ó, alfinetei, eu vou agora passar a costura aqui, aqui e aqui. Vou fechar em toda a volta, mas aqui em cima, que é onde é a boca, a gente deixa aberto, tá? Então, ó, passei a costurinha em toda a volta, agora a gente também vai fazer no forro a parte de caixinha de leite, tá? Do mesmo tamanho da parte principal. De 4 centímetros. Então, a partir da costura, marco 4 centímetros. Posiciono a régua pra cima, subo 4 centímetros e fecho aqui com 4, tá? Do lado de cá, mesma coisa. 4 centímetros pra cima, fecho. Simone, sim, o forro é tricoline, tá? Então, ó, fiz a caixinha de leite e vou fechar do mesmo jeito que a gente fez na parte principal, tá bom? Posiciona assim, ó. Cortei aqui as caixinhas de leite. Eu vou tirar esses excessos do zíper. Aí eu também esqueço, quase que eu pego a tesoura de tecido. Tirar aqui os rabicózinhos do zíper. E agora a gente vai montar a bolsa, tá? Não deixei abertura pra desvirar. Maravilha, hein? Pera aí que eu vou pegar o desmanchador. E olha que eu ainda falei, né, gente? Eu falei.
Então, aí, ó, aprendam com o erro da Aline, que a Aline até escreveu na agenda hoje para não esquecer, porque quinta-feira, quando eu fui fazer a bolsa, eu também esqueci, tive que desmanchar. Mas a gente vai costurando e vai falando, dá nisso, tá? Então, no forro, vocês precisam deixar uma abertura para desvirar. Agora sim, ó, espacinho aberto, tá bom? Então, ó, agora a nossa peça, ela tá do avesso, a parte do forro. E a parte principal eu virei pro lado direito. Só tem que prestar atenção nisso. O que eu vou fazer? Eu vou vestir essa parte principal dentro do forro. Ó. Tá? A gente vai colocar ela aqui dentro. Prestando atenção nas alças, que ela tem que ficar dentro da bolsa também. Ó. Tá bom? Coloquei ela aqui dentro, vou começar a ajeitar pela costura. A costura do forro, ela tem que bater certinho com a costura da bolsa. Eu vou pegar meus prendedores aqui. Então, ó, tá batendo aqui costura com costura, eu coloco o prendedor. Aí eu venho aqui do outro lado e vou colocar também, ó, costura com costura. E coloco o prendedor, tá? E agora eu posso distribuir aqui, colocando o prendedor em toda a boca, tá? Então, ó, deixando paralelo aqui a beiradinha do forro com a beiradinha da bolsa, a gente vai colocar esses prendedores, ou pode colocar alfinete também, tá? Lembrando que chegou no site, viu, gente? Esses prendedores de costura. Lá no meu site tem o pacotinho para quem quiser adquirir, tá bom? O link do site tá fixado aí nos comentários para vocês, tá? Ó, passadinho em toda a volta. Agora, pelo buraquinho que eu deixei, eu vou virar aqui, ó. Aí aqui agora a gente fecha a parte da abertura do forro, ó, dobra assim pra dentro. Vou passar uma costurinha aqui. Pronto, passei a costura. Agora eu vou colocar o forro dentro da bolsa. E aqui, ó, a gente tem que acertar e com os dedos assim, ó, vai fazendo esse movimento pra parte rosa, né, que é o forro, ficar todo pra dentro, tá? Que agora a gente vai fazer um acabamento aqui. E a gente precisa deixar esse forrinho todo pra dentro. Então, vai colocando ele assim pra dentro e colocando o clips aqui, né, o prendedorzinho. Pra não ficar aparecendo nada do tecido de forro na parte de fora, tá? E pronto, ó. Agora a gente vai fazer um acabamento de uma costura aqui pra deixar esse forrinho assentado pra dentro. Lembrando que nesse acabamento a alça tem que ficar assim pra cima, tá? Então, o que eu vou fazer? Essa eu vou pôr pra baixo. Ó, vou entrar com a alça aqui na máquina, ó, que eu gosto de fazer assim nessa posição. E aí eu vou fazer aqui a costura giratória, mas com a alça pra cima, tá? Pronto, passei a costura em toda a volta. E agora a gente vai fazer a parte da fitinha. Deixa eu só erguer aqui um pouquinho. Se você quiser deixar só como sacola, pode usar ela assim, tá?
Ó, uma sacola para feira, para supermercado, né? Pode deixar ela assim. Só que agora a gente vai pôr a fitinha, tá? Aqui a gente tem a abertura, ó. Lembra que a gente deixou quando foi fechar a parte do corpo? Tá aqui a aberturinha de cá e a aberturinha de cá. Então, o que que a gente vai fazer? Vocês vão pegar uma caneta que apaga com o calor do ferro ou um giz próprio, né, para riscar. Não pode ser caneta permanente, tá, gente? Porque a caneta permanente vai estragar nosso trabalho, que agora a gente vai riscar aqui. Então, eu vou pegar aqui o giz. Então, ó, a caneta que eu tô falando é essa, tá? É aquela que apaga com o calor do ferro, vende até em papelaria. Ou esse giz que também apaga, tá bom? Para não ter perigo de estragar a peça. O que eu vou fazer? Vou ajeitar a bolsa assim, bem certinha. E aqui, ó, a gente vai ver certinho onde que tá o buraquinho aberto, tá? De cá e de cá. Ó. Para isso, se você quiser, você pode até pegar aqui, ó, uma caneta, ó. A caneta entrou de cá. Não, essa caneta eu vou usar, né? Deixa eu pegar outra aqui. E outra caneta eu vou colocar de cá. Pra mim ter certeza de onde que tá o buraquinho, ó. Aí eu vou pegar a régua e eu vou posicionar... Não, essa tá pequena. Deixa eu pegar outra. Aqui, ó, vou pegar essa régua maior e eu vou posicionar assim, ó. Bem abaixo da abertura. Eu vou passar um risco abaixo da abertura, ó. Tá vendo que tá bem embaixo das duas canetas? Ó. Então, ó, passei o risquinho embaixo. Deixa eu mostrar de pertinho. Acho que dá pra ver, né? E agora, eu vou passar o risco em cima, ó. Aqui tá as duas canetas no buraquinho. Vou posicionar em cima e passo o risco. Que aqui vai ficar um espaço de exatamente 2 centímetros, que foi o espaço que a gente deixou sem costura, tá? Ó, agora eu vou tirar a caneta pra mostrar pra vocês. Minha caneta meio que falhou. Então, ó, aqui tá o buraquinho, risquei embaixo, risquei em cima. Aqui ficou um espacinho de 2 centímetros, que é o tamanho do buraquinho, tá? A mesma coisa eu vou fazer do lado de trás. Então, já fiz de cá, a mesma coisa eu vou fazer de cá, tá? Ficou marcadinho aqui, ó. Aqui e aqui. E o que que a gente vai fazer agora? A gente vai passar uma costura em cima desse risco de caneta, ó. Nesse momento tem que dar uma... Faz assim, maceta a bolsa. Uma dica, gente, tem que prestar atenção se o forro tá bem esticadinho, porque se ele tiver enrugado, a gente vai costurar, ele vai ficar assim, ó. Tá? Então preste atenção se o forro tá bem esticadinho. E a gente vai passar a costura em cima dessa marca de caneta em toda a volta, tá? Fechei a primeira linha, ó, nem vou tirar a bolsa daqui. Agora eu vou para a linha de baixo, tá? A linha de caneta de baixo e vou passar a costura em toda a volta também. Passei a costura, tá? Então, ó, a marca de caneta ainda tá aqui, depois eu vou passar o ferro para tirar, mas agora a gente vai passar a fita, tá? Através do buraquinho que ficou dos dois lados, tá bom? Agora eu vou usar esse alfinete aqui, ó.
É um alfinete bem legal para passar, ele não escapa a fita, mas se você não tiver, pode ser um grampo de cabelo, uma pinça, tá? Eu vou usar esse aqui. Então, eu vou pegar aqui, lembrando que eu tô usando a fita de cetim, mas se você tiver um cordão, alguma outra coisa que você queira usar, tá? Fiquem à vontade. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou medir, quer ver? Um pouco maior. Ó, ela tá dupla, tá? Virei ela dupla. Tô medindo aqui, tá sobrando um pedação. Eu vou trabalhar com ela assim, e depois, se precisar parar a pontinha, a gente apara, tá? Eu vou medir o tamanho inteiro que ficou aqui pra vocês. Esse pedaço de fita ficou com 1 metro certinho, tá? Então, 1 metro. Aqui na pontinha, eu vou colocar o alfinete, tá? Ó. Tá bom? E aí, eu vou escolher em qual dos lados que eu quero começar. Eu vou começar do lado de cá. Eu vou... Olha, o buraquinho tá aqui, tá? Eu vou enfiar o alfinete, gente, e vou empurrando até sair do outro lado. Então, ó, saiu as duas pontinhas do mesmo lado, tá? É isso mesmo. Aqui, gente, vou dar um nó pra mim não perder essa ponta, tá? Vou dar um nozinho, ela até ficou comprida, então não tem problema, ó. Eu dei um nó e como eu tenho 2 alfinetes que eu mostrei pra vocês, ó, um deles eu vou deixar ele preso aqui, ó. Pra não ter perigo de, na hora que eu passar agora a segunda fita, essa fita entrar pra dentro. Então, só se atentem a isso, tá? Pra vocês não perderem a pontinha. Então, ó, dei um nozinho e amarrei aqui prendi o alfinete. E agora a gente vai pro outro lado. Vou cortar outro pedaço de fita de 1 metro, tá? Deixa eu medir aqui. Aí eu vou fazer o mesmo esquema, tá? Vou colocar a fita de cetim aqui, ó. Fechei o alfinete. Só que agora eu vou pôr do lado ao contrário, tá? Ó, uma eu coloquei do lado de cá e ela saiu do lado de cá. A outra vai ser aqui, tá? Então a gente vai colocar de cá, dar toda a volta e sair aqui pra ela ficar pronta. Só que, como eu disse, não esqueçam de prender essa pontinha, porque às vezes a gente vai empurrando e vai empurrando, puxando essa parte aqui. Agora... de perder. Aê! Ó. Segura bem a pontinha e puxa. Pronto! É demoradinho essa parte, mas fica um efeito bem legal. Agora eu vou ajeitar, tá? Porque a gente tem que deixar as duas pontinhas do mesmo tamanho. Eu vou dar o nozinho aqui também, pra não ter perigo de perder. Abençoado aqui, né? Pronto. Agora sim, ó. Deixa eu virar pra cá. Vou ajeitar ela aqui. Deixa eu tirar esse alfinete. Vou cortar essa pontinha. Ah, esqueci de pegar o isqueiro. Quem usar a fita de cetim, gente, pega o isqueiro pra dar uma queimadinha na pontinha. E olha só que linda. Ó, vamos ver, vamos ver. Aí, segura nas duas pontinhas e puxa. Deixa eu virar assim. Aí, ó. Não ficou linda?
Olha só, gente. Fácil de fazer, com paciência na hora de passar a fita. Essa daqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Na pontinha, eu coloquei uma pérola, tá, gente? Mas eu suei pra colocar essa pérola aqui. Mas eu consegui. Eu vou contar pra vocês o que eu fiz. É que eu não peguei o isqueiro. Eu cortei a fitinha assim, de diagonal, de lado, né? Queimei bem a pontinha pra ficar bem durinha. E com muita paciência, a pontinha de uma agulha, eu fui fazendo força pra passar ela aqui nessa pérola. Aí ficou bem bonita, ó. Então, quem quiser na pontinha pôr um detalhe, uma pérola, uma pedrinha, uma continha, né? Preço de venda para peça, ó. O preço de venda para uma bolsa dessa eu deixo para vocês aí, desculpem, de 80 a 100 reais, tá bom? É o preço que eu venderia, mas vocês fiquem à vontade para fazer a alteração da maneira que vocês quiserem, tá? Ai, ficou linda. Amei. Eu sou suspeita porque eu gosto de coisas assim, rosinha e Tiffany. Esse forro do lado de dentro, gente, ficou um espetáculo no rosa. Adorei. Vocês gostaram? Essa de olho grego também, ó.